Olá, bem-vindo ao Sermão Online do dia 24 de julho de 2022. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você nesse instante. E antes de a gente meditar na palavra do Senhor, vamos àqueles recadinhos de sempre. Estamos nas redes sociais e, portanto, você pode nos acompanhar tanto pelo nosso canal Primeira Igreja Batista em Brodowski, como também você pode nos acompanhar pelas nossas páginas no Instagram e no Facebook. Também, se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos escrever pelo nosso WhatsApp DDD 16 99461 1717. Vamos meditar então na palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre no tempo de Deus, né? A atuação de Deus na nossa vida através ou baseado no seu próprio tempo, né? Deus tem um tempo para todas as coisas e é Deus quem vai fazer todas as coisas no seu devido tempo, não no nosso. Às vezes a gente tem muita pressa para lidar com as coisas e a gente quer que as coisas sejam no nosso cronograma, mas as coisas não vão ser realizadas no nosso cronograma, vão ser realizadas no cronograma de Deus. E hoje nós vamos falar disso, incluindo, né, o processo de santificação, aquele processo em que Deus vai alinhando, transformando a nossa vida e alinhando a nossa vida ao jeito de ser de Jesus Cristo de Nazaré, que é o jeito em que o discípulo tem seu alvo, né? E para isso a gente vai meditar em Marcos 8, de 22 a 26, que diz assim: eles foram a Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: não entre no povoado. Antes de nós continuarmos, vamos orar ao Senhor? Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti, nós te pedimos, Pai, que o Senhor tome esse momento, esse vídeo nas Tuas mãos e que o Senhor fale poderosamente a nós a partir deste vídeo, Pai. É isso que nós te pedimos no nome santo e no nome bendito de Jesus Cristo. Amém. Queridos, vamos lá. Vamos meditar na palavra do Senhor com base nesse texto e nós precisamos entender que, assim como aquele cego, nós já fomos cegos. Nós já fomos espiritualmente cegos, podemos não ser cegos, alguns de nós fisicamente cegos, né? Mas todos nós ou somos ou fomos espiritualmente cegos, não enxergando a graça de Deus e as realidades espirituais que nos cercam de maneira clara. E, portanto, nós precisamos lidar com essa cegueira. Como é que essa cegueira espiritual ela é tratada? Ela é tratada a partir de Jesus Cristo de Nazaré. É Ele quem nos cura quando Ele se revela a nós na pregação do Evangelho, na pregação das suas boas notícias de salvação, e quando nós enxergamos que Ele é o único caminho para a salvação e cremos nele, colocamos toda a nossa confiança nele e somente nele, então nós recebemos essa salvação e essa cegueira espiritual ela é tratada na nossa vida, nós começamos a enxergar e a discernir as coisas espiritualmente.
É assim, é um Shazam, né? E de repente a gente começa a ver tudo com muita clareza. Não, é um processo assim como a cura desse cego, fisicamente cego do texto, é um processo. A nossa cura também é um processo. Como assim cegueira espiritual? Quer um exemplo? Não é não cobre toda a realidade da nossa cegueira espiritual, mas mas fala um pouco a respeito dessa cegueira. Por exemplo, quantas vezes, enquanto nós éramos incrédulos, mentir era uma coisa normal, mentir era uma coisa até aceita, e ser desonesto em algumas áreas, talvez você é um cara ou uma mulher, né, que mente um pouquinho, né, algo que não prejudica tanto, não é algo tão grave, tão criminoso, mas você mente, isso daí é uma coisa normal, e de repente você tem um encontro de salvação com Jesus. O que você começa a enxergar? Que essa mentira não é tão legal assim, e que ela não deveria ser tratada como algo tão normal, tão aceitável. O que é isso? Isso daí é Jesus clareando a sua visão a respeito do seu pecado, né? E da mesma forma, nós vamos enxergando a vida de outra maneira, da maneira como Deus enxerga a vida. E isso é um processo. Nós vamos aprendendo, nós vamos sendo transformados para enxergar de pouco em pouco a vida da maneira como Deus assim a enxerga. Então, a primeira lição que a gente precisa entender com esse processo não é você, não é o seu esforço que vão fazer com que haja essa transformação. Essa transformação de mente e de visão de mundo, de vida e de si próprio não vai acontecer a partir do seu esforço, não vai acontecer a partir do seu estudo, né? Eu vou estudar bastante e isso vai transformar a minha visão de mundo, minha visão espiritual de mundo. Não vai. Pode transformar, ampliar a sua visão de mundo em N coisas, mas não vai transformar a sua visão de mundo de maneira espiritual e não vai transformar a sua vida e alinhar a sua vida à vontade de Deus. Não vai. Pode te informar de coisas, mas estudar, se esforçar e usar suas capacidades não vão fazer com que você seja suficientemente transformado de acordo com a vontade de Deus. Assim como aquele cego não poderia ser suficientemente curado porque ele tomava algum remédio, porque ele fazia algum tratamento, porque talvez ele pudesse usar uns óculos, nada disso poderia ajudá-lo. Somente a ação de Jesus poderia auxiliá-lo nisso. Outra segunda lição que a gente precisa tirar desse texto é que nesse processo de transformação quem manda é Jesus. O processo de transformação que vai nos fazer ficar mais parecidos com Jesus, enxergar a vida da mesma maneira que Jesus enxerga, é um processo que é Jesus quem faz, não somos nós. Então, se não é pela nossa capacidade, é pela capacidade e poder de quem? De Jesus. O cego não poderia fazer nada por si, mas Jesus, quando chegou a ele, cuspiu nos olhos dele e a gente fala assim, credo, mas cuspiu, não tinha outro jeito, não podia só colocar a mão, pôr as mãos na cabeça do cego e falar, seja curado, e aí ele vai ser curado? Podia, mas ele não quis. Não era assim que foi definido por Deus a cura daquele homem. E Deus sabe por que precisa ser assim. É o jeito e o tempo de Deus.
como diz o título desse sermão, né? É o jeito e o tempo de Deus. A gente precisa entender que assim, esse cego, por exemplo, foi curado em duas etapas, em duas fases diferentes. Quantas vezes a gente lê na Bíblia outros cegos que assim, de bate-pronto já começaram a enxergar bem? Não foi o caso desse homem. Ele começou a enxergar mais ou menos, depois ele começou a enxergar com nitidez. É o jeito e o tempo de Deus. Ele escolheu que aquele cego seria curado daquele jeito. É o método dele, é o tempo dele. Quanto tempo isso vai demorar? Quanto tempo algumas falhas do nosso caráter vão demorar para elas serem modificadas? Quanto tempo vai demorar a restauração da nossa vida de algo que nós perdemos? Quanto tempo vai demorar para que um trauma seja restaurado pelo poder de Deus? Quanto tempo vai demorar para que a nossa família, quando passa por uma crise, seja restaurada? É o tempo e o método de Deus. Então, nós precisamos entender isso, que é o tempo e o método de Deus. Portanto, nós chegamos à terceira lição. E qual é a terceira lição? Se a restauração, a santificação, a transformação que o Senhor Jesus nos traz não vem de nós, vem dele, então a nossa postura é se render ao método de Deus e se render ao jeito de Deus fazer as coisas no tempo dele. Eu digo isso porque assim, podia ser que o cego falasse assim: não me toca, eu não quero ir com o senhor e muito menos quero que o senhor cuspa no meu olho, não vem com isso daí não. O cego poderia falar isso? Poderia. Ele poderia não querer ir com Jesus, ele poderia não querer que Jesus aplicasse saliva nos olhos dele, ele poderia, porque é um negócio meio estranho, né, tal. Poderia, mas ele se rendeu ao método de Jesus. Ele poderia, por exemplo, falar assim: fez tudo isso e eu tô enxergando mais ou menos, deixa quieto, deixa desse jeito mesmo. Ele poderia, mas ele não fez, ele se rendeu ao método de Jesus. Não, vamos repetir, nós vamos repetir isso. Ele se rendeu ao método de Jesus, e a gente precisa se render ao método de Jesus para transformar a nossa vida. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós, por exemplo, como nós vamos lidar com a nossa família? Nós vamos lidar com a nossa família de acordo com o que a palavra de Deus diz sobre família e a vontade de Deus para a família. Mas eu acho que esse negócio de como eu lido com a minha esposa, como eu lido com o meu marido, como lidar com os meus filhos, como lidar com os meus pais, como lidar com os meus parentes, isso daí, não sei, acho que isso daí está ultrapassado. Está ultrapassado. O jeito como eu vou educar meus filhos, acho que esse método da Bíblia está meio ultrapassado. Está ultrapassado? Então, nós não podemos, e não cremos, e não confiamos num Deus que tem o seu método e o seu perfeito método para lidar conosco, para nos restaurar. Como Deus se revela nos relacionamentos humanos? O que Ele quer de nós? O que amar o inimigo? O que perdoar? O que? Eu não posso falar uma mentirinha, mesmo que seja para proteger o meu amigo. Não. Esse não é o método de Deus? Então eu acho que não serve. Quando a gente começa a falar sobre isso, quando a gente fala assim, o método de Deus para o relacionamento amoroso, é meio ultrapassado, né? É ultrapassado, então não estamos nos rendendo ao método de Deus, ao jeito de Deus, e portanto vamos ter que procurar alguma outra forma de seguir a vida. A consequência de seguir a vida de uma outra forma é que nunca será suficiente, nunca será boa como é, perfeita como é o método do Senhor Deus.
Então, a terceira lição é essa: precisamos nos render ao método de Deus, ao tempo de Deus para fazer as coisas. A quarta e última lição que eu quero expor para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, é a seguinte: nunca se contente com aquilo que você já tem. E eu não estou falando aqui de prosperidade. Eu tenho um carro 2010 e eu quero um carro zero. Não, eu não estou falando dessas coisas, né? E aí a gente pede para Deus um carro zero, porque a gente não se contenta com um carro 2010. Nada contra você querer um carro zero, nada contra você querer um aumento de salário, nada contra, mas esse não é o enfoque aqui. Aqui nós estamos falando de algo muito mais precioso do que um carro zero, um aumento de salário. Nós estamos falando do caráter de Jesus Cristo crescendo em mim e em você. E, portanto, quando nós estamos falando do crescimento do caráter de Jesus em mim e em você, através de uma clareza de olhar que Ele está nos dando, então nós precisamos entender também que enxergar homens como árvores não é o suficiente. Quando Jesus perguntou para aquele cego: você está enxergando bem? Ele podia falar assim: tá bom. E, não estava enxergando nada, né? Agora eu estou enxergando, pelo menos homens como árvores, tá bom. Mas ele não falou: olha, estou enxergando homens como árvores, não está nítido. Então Jesus continuou o seu procedimento, o seu processo, né? Não estava bom para aquele cego. Ele era cego, totalmente cego, não estava bom para ele? Não estava, ele não pode estar bom para nós. Eu mentia muito no passado, mas agora eu só minto um pouquinho. Não está bom. Porque eu era desonesto no passado, mas agora só algumas vezes eu sou desonesto. Não está bom. Antes eu cantava uma mulher na rua, mas agora isso daí só ficou no meu pensamento, eu só penso umas coisas impuras. Não está bom. Porque antes eu fofocava muito, mas agora eu fofoco pouco. Não está bom. Não está bom, essas coisas não estão boas. Antes a minha família estava em pé de guerra, mas agora ela tem só uma crisezinha aqui, outra ali. Não está bom. Entendem? São determinadas coisas que a gente precisa entender que não está bom. O que é que está bom? Está bom conseguir todo o caráter de Jesus. Conseguir todo o caráter de Jesus que está bom. Você conseguiu já ser 100% como Jesus é? Você conseguiu já ser 100%, adquiriu 100% todo o caráter de Jesus? Você já conseguiu crescer em todo o conhecimento de Deus? Não? Então não está bom. Não está bom. Você conseguiu enxergar a vida igualzinho, da mesma forma como Jesus enxerga? Não? Então não está bom. Então eu preciso mais de Deus, e mais de Deus, e mais de Deus. O engraçado é que a gente muitas vezes ouve mais que a gente precisa ter mais no sentido material, no sentido de ter mais dinheiro, de ter um negócio mais próspero, de ter... E a gente não se pega nisso. Eu quero amar mais, eu quero perdoar com mais... com mais prontidão. Eu quero obedecer com muito mais prontidão. Eu quero pecar bem menos. Eu quero chegar à estatura da pessoa perfeita, ao nível da pessoa perfeita. Nós vamos chegar a isso nesta terra? Não vamos. Mas a gente prossegue para o alvo. A gente prossegue para o alvo e deixa as coisas que para trás ficam. É assim, não está bom. Não está bom. Por isso que almejar o céu
Quantas vezes a gente quer o céu, e a gente muitas vezes quer o céu pelo conforto que o céu pode dar, mas não pela santidade que também existe lá. Eu quero ser transformado, eu quero chegar no nível da pessoa perfeita, plena, com a obra de Cristo Jesus acabada. Do jeito que está, não está bom. Sou grato pelo que Jesus já fez, mas eu quero mais. Eu quero amar mais, eu quero perdoar mais, eu quero ser mais paciente. Eu quero ser mais bondoso, mais generoso. Eu quero ter mais domínio próprio. Fruto do Espírito Santo. Eu quero frutificar mais. Eu quero frutificar mais. Nós vamos ficar com essas 4 lições. Entenda que não é você que vai fazer essa mudança na sua vida. Entenda que é Jesus quem vai fazer essa mudança. Entenda que para essa mudança acontecer, você precisa se render ao método, ao jeito e à vontade de Deus. E você precisa, 4, entender que do jeito que está, não está bom. Você precisa de mais transformação de Jesus na sua vida. Vamos orar? Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor a nossa vida, e eu quero te pedir, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue nos transformando de acordo com a tua mão, de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu método, de acordo com o teu tempo, Senhor Deus. Eu quero colocar diante do Senhor a nossa vida, transforma-nos, dá-nos uma visão clara dessas coisas, Senhor Deus, no nome de Jesus. E é no nome de Jesus que nós te pedimos, tira os pecados da nossa vida, tira essas paixões que nós temos por pecar, tira nossas falhas de caráter, tira, Senhor, para que a gente abrace cada vez mais a santidade que há em Ti, Senhor. É isso que nós te pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. A semana está começando e, portanto, vão ao longo dessa semana para serem bênção no mundo ao redor de vocês, sempre e sempre sendo transformados à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe cada um de vocês. Boa semana.